Seja bem-vindo a mais um assunto. Hoje iremos falar sobre o nome de Jesus. Alguns dizem que não pode pronunciar esse nome Jesus, e sim Yehoshua. Entretanto, algo tão simples como esse tem feito com que muitas pessoas tenham abandonado a fé. Eu quero começar lendo aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 1, onde diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Então entenda, homens maus têm se levantado e unido com os espíritos malignos, têm formulado doutrinas enganosas, e muitas pessoas que eram fiéis cristãos, que eu conheço, hoje estão distantes dos caminhos de Deus, devido a algo tão simples como esse. Deus tem vários nomes na Bíblia. Geralmente o seu nome tem a ver com seus atributos, com seu caráter e com as suas realizações. O primeiro nome de Deus encontrado na Bíblia, logo no Gênesis 1, é Elohim. Elohim é um nome para Deus no plural e Eloá é o singular. Logo no início você percebe aí a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque se fosse só o Pai na criação, como alguns dizem, o nome ali seria Eloá. O substantivo Elohim, ele vem do verbo hebraico Alá. Alá é um nome empregado pelos muçulmanos para a divindade. Esse nome significa ser adorado, ser temido, ser reverenciado e ser excelente. O nome El em si é uma referência também a Deus, que significa aquele que vai adiante ou aquele que inicia as coisas. Em Gênesis 31:13, El Berit, o Deus da aliança, aquele Deus que fez aliança com seu povo. El Elyon, Gênesis 14:17, o Deus Altíssimo. El Neemã, o Deus de graça e misericórdia, em Deuteronômio 7, verso 9. El Nossi, Deus de compaixão, tem Salmo 99, verso 8. El Olam, Deus eterno, Gênesis 21, 33. El Cana, Deus zeloso, Êxodo 20, verso 5. El Roi, Deus da vista, Gênesis 16, 13. E El Salei, Deus é minha rocha, o meu refúgio, Salmo 42, 9 a 10. Deus também é conhecido por nomes compostos. Yahvé Elohim, Criador de todas as coisas. Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Yahvé Rafá, o Senhor que te sara, Êxodo 15, 26. Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira, Êxodo 17, 15. Yahvé Shalom, o Senhor é a minha paz, Juízes 6, 24. Yahvé Raá, o Senhor é o meu pastor, Salmo 23, 1. Yahvé Tisdikno, o Senhor justiça nossa, Jeremias 23, 6. Yahvé Sabaote, o Senhor dos exércitos, Salmo 24, 10. Yahvé Chamá, o Senhor está ali, Ezequiel 48, 35. Essas expressões são usadas aí na Bíblia hebraica para o nome de Deus, além de outras que não vamos mencionar aqui. A palavra que lemos como Yahvé é o tetagrama. Ele aparece a primeira vez na Bíblia, no Gênesis 2, verso 4. Ninguém sabe com exatidão qual tenha sido, de fato, a pronúncia exata para o tetragrama, porque os rabinos judeus, eles, por superstição e com medo de blasfemarem o nome de Deus, as vogais foram tiradas há milênios, deixando ali unicamente as consoantes. Pelo menos 6 séculos depois de Cristo, os maçoretas, eles retiraram as vogais da palavra Adonai e colocaram aí no tetagrama. Alguns começaram a chamar de Yahvé, de Jeová, mas a verdade é que não há como saber de fato a pronúncia do verdadeiro nome de Deus. Os nomes hebraicos, eles tinham
significados. Eles não colocavam o nome como nós colocamos aqui. Geralmente muitos colocam o nome dos filhos aí baseado em algum artista, mas os hebreus não. Eles colocavam um nome com significado. Geralmente eles empregavam parte do nome de Deus nos seus filhos. Por exemplo, Elias, em hebraico Elishá. Essa palavra vem do El, do Elohim, e Iá, de Yahvé, que quer dizer Elishá. Ou seja, o significado para o nome Elias é Yahvé é Deus. Já o nome Josué, ele recebe o nome de Iohoshua. Esse nome quer dizer Ierro é Senhor e Shua, salvação. O Senhor é salvação. Já o nome Zacarias, Zacar quer dizer lembrar, e Iar de Yahvé, Jeová se lembra. A primeira tradução da Bíblia que se tem conhecimento foi a Septuaginta, 300 anos antes de Cristo. O apóstolo Paulo fez uso desta Bíblia nos seus escritos. Jesus Cristo citou muitas palavras da Septuaginta. Aquelas citações que ele faz em Mateus 4, no deserto da tentação, todas elas são da Septuaginta, além de outras mais que tem na Bíblia. No livro Desejado de Todas as Nações, a escritora faz referência à Septuaginta. Ela diz: fazia séculos que as escrituras haviam sido traduzidas para o grego, isso na página 33, e o nome usado para Deus ali em grego é Theos. Em João 1:1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Theos, e o verbo era Theos. No lugar de Adonai, a tradução foi Kyrios, que significa Senhor em grego. Filipenses 2:11 tem o uso dessa palavra: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. A palavra ali é Kyrios, para a glória de Deus Pai. A palavra para Pai ali de Deus é Pater. Em Mateus 6:9, portanto, orai deste modo, Pai nosso. Então a palavra aí é Pater. E o nome de Jesus em hebraico é Iehoshua, que é o mesmo Josué, que significa Yahvé é salvação. Nessa tradução da Bíblia hebraica para o grego, conhecido como Septuaginta, o nome de Jesus ali, no lugar de Iehoshua, colocou-se Jesus. Jesus é a forma grega do nome Iehoshua. Depois do cativeiro babilônico, o nome Iehoshua ficou conhecido como Yeshua. Em Neemias 8:17, a palavra ali não é mais Iehoshua, mas Yeshua. Outro exemplo disso é a palavra João. Em hebraico, a palavra é Yohanan ou Yehohanan. Em grego, ela passou a ser Iohannes. Em inglês, John. Em francês, Jean. Em italiano, Giovanni. Em espanhol, Juan. E em alemão, Johannes. Outro exemplo, Lázaro. É a palavra em grego e em hebraico ela é Eleazar. Quando os 70 anciãos foram traduzir a Bíblia hebraica para o grego, eles fizeram ali o que a gente chama de transliteração. Ele escreve o mesmo nome com as letras da outra língua. Por quê? Como os nomes hebraicos eles têm vários significados, se fosse traduzir ao pé da letra, ficaria muito estranho. Por exemplo, o nome Miriam foi traduzido para Maria, porque no hebraico seria rebelião. Moisés, em hebraico, Moshe, foi traduzido para Moisés. Por quê? Significa tirado de. Já o nome Saulo, em hebraico, é Saul, que significa pedido. Então, na Bíblia grega, foi traduzido como Saulo. O nome Jonas é Ionã, que significa pomba. Então, foi traduzido para Jonas, né? Ionas. E, da mesma forma, o nome de Josué, que no hebraico é Iehoshua ou Yeshua, foi traduzido como Jesus. Yahvé é salvação, ou então o Senhor é salvação. Já o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Alguns dizem que o livro de Mateus ele foi escrito primeiro em hebraico, depois em grego e depois traduzido para o grego. Entretanto, no Novo Testamento, o nome para Josué, o nome Joshua, ele é Jesus.
que era um nome comum entre os judeus de fala grega, Colossenses 4:11. O historiador judeu a serviço do Império Romano, Flávio Joséfo, ele fala de vários homens chamados Jesus. O nome Josué, em inglês, ele fica mais parecido com o original, ou seja, é Joshua. Em hebraico, escreve-se apenas Yoshua ou Ishua, não há a letra E. O nome Jesus nada mais é do que a transliteração da palavra Yeshua, do hebraico para o grego. No lugar do Y, colocou o I, o E, manteve o E, o Shin, colocou o S, o U, deixou o OU, e no lugar do A, colocou o equivalente, que é o S. Então a palavra Yeshua ficou Jesus, em português e latim, e no inglês é ler-se, dizes. Pela Bíblia se nota a modificação que o nome pode sofrer de uma língua para outra. Apocalipse 9:11 fala o anjo do abismo, que em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Da mesma forma, o nome Jesus, em inglês, espanhol, português, a pronúncia dele é diferente. Então vamos aos enganos que têm sido disseminados entre os irmãos por aí. O primeiro é de dizer que o nome Jesus não estava na língua original. Foi os bispos católicos que inventaram para ganhar os pagãos e para blasfemar, porque Jesus é a junção de Ió, que é a deusa pagã, e Zeus, o chefe dos deuses gregos. Veja como é um erro muito grosseiro. Primeiro, o nome Jesus, ele já existia na Septuaginta, no Velho Testamento, há 300 anos antes de Jesus nascer. Lá na cruz havia uma inscrição em cima de Cristo, João 19:19-20, e ali estava o nome de Jesus em hebraico, em latim e em grego. E o grego ali era Jesus. Outros dizem o seguinte, que se traduzir para o hebraico, o nome Jesus fica Ie, o Senhor, e Sus, cavalo, ou seja, seria Deus é cavalo. Na verdade, que já existe o Novo Testamento em hebraico e o nome Jesus, ele foi transliterado como Yehoshua. O processo para essa transliteração é só inverter. E aí há mais um erro grosseiro também, porque a palavra Yeshua, ela é escrita com a letra Shin, ou seja, com S ou H. Então é Shua, salvação. E Sus é escrito apenas com a letra S, com Samek, que significa cavalo. A pessoa que criou essa ideia, ele nunca teve nem sequer noção de hebraico para produzir um erro dessa forma. E dizem também que quando se pronuncia Jesus, está se blasfemando de Deus. Entretanto, Apocalipse 13:6, é claro que a blasfêmia ali não é uma pronúncia do nome de Deus, é simplesmente a besta que tem nome de blasfêmia. A blasfêmia ali é um homem do Vaticano que toma o lugar de Jesus como intercessor e coloca outro meio para a salvação, difamando a obra de Cristo como Salvador. Não tem nada a ver com uma simples pronúncia de um nome, mas sim com uma atitude blasfêmica, que é um homem tomar o lugar de Deus. E é justamente isso que a Bíblia afirma como blasfêmia. Outros dizem que Jesus Cristo, Filho de Deus, em latim, dá 666. Também quem fez isso não entende de algarismo romano e muito menos sabe calcular, porque Jesus Cristo, Filho Dei, dá aí 662. Êxodo 23:20-21. Ou seja, em Jesus teria o nome de Deus, mas isso significa que o nome de Jesus seria o mesmo nome de Deus, porque na cruz Jesus clamou Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ele clamou o nome de Deus usado na criação. Quando a Bíblia fala em meu nome, Mateus 18:20, quando estiverem reunidos em meu nome, ali significa a autoridade de Jesus. Mateus 24:5, muitos virão em meu nome, ou seja, muitos dizem que representa Jesus, mas na verdade não representam. Mateus 7:22-23, se o nome de Jesus, dissociado da pessoa dele, desse poder para a salvação, os falsos profetas dos últimos dias seriam salvos, conforme Mateus
7, 22, 23, Jesus disse: nem todo que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E João 14, 13 fala: tudo que pedides em meu nome. Ali não é simplesmente no nome, mas na conta de Jesus, sob a sua ordem, aquilo que foi mandado por ele. E João 14, 26, o Pai enviará em meu nome. As pessoas enviadas no nome de Jesus não é simplesmente com o nome dele, mas com a autoridade dele, com a permissão dele, da mesma forma que ele mandou em Mateus 28, 19, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando no nome. Então o nome ali significa sob a autoridade. João 1,12, quando fala crer no seu nome, significa crer na sua reputação, na obra, no processo de salvação que ele executou pelo ser humano. Mateus 1,21, o nome ele chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, não é o nome em si que salva, mas é a pessoa, é o ser, a divindade por trás do nome. É tanto que em Apocalipse 3,12 fala que Jesus já tem um novo nome. E Apocalipse 19,12, um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. É bom compreender isso. Assim como o Deus do Antigo Testamento, no Novo Testamento tem vários nomes para a pessoa de Jesus. Então, por que eu não devo aceitar esse tipo de ideia? Primeiro que Amós 3,7 diz: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Então, amigos, em lugar nenhum se levantou um profeta falando que a humanidade seria enganada por pronunciar errado o nome de Jesus devido à astúcia de homens que mudaram esse nome. Só por isso já poderíamos deixar essa questão de lado. Mas também Cristo, quando veio ao mundo, ele usou a Septuaginta, que é a Bíblia em grego, e ele leu ali o nome Josué, que é o seu nome, como Jesus, e ele não falou nada contra esse tipo de pronúncia. Até porque os apóstolos Paulo, Pedro e os outros demais escritores da Bíblia, todos eles usaram o nome Jesus, porque certamente a maioria absoluta dos livros do Novo Testamento, se não todos, foram escritos em gregos. E da mesma forma que eles escreveram, continua até hoje. Você pode ir nos museus do Vaticano, nos museus de Londres, nos museus dos Estados Unidos, nos museus da Alemanha, e lá você vai ter vários manuscritos gregos da Bíblia, livros aí do ano 200, do ano 180, e todos eles está esse nome, Jesus, que é o nome de Jesus em grego. Os que creem nessa ideia estão colocando aí uma ênfase muito forte na pronúncia do nome, como se isso fosse ponto de salvação, o que na verdade não é. O mais importante é o significado do nome, não a pronúncia. Gálatas 1,8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Esse falso evangelho que surgiu há cerca de 20 anos atrás, sobre essa questão do nome de Jesus, é anátema, porque nenhum dos apóstolos, nem Cristo, pregou sobre isso. Isso é uma invenção humana, isso é uma fábula. Esse tipo de informação falsas, elas causam divisão na igreja, elas semeiam dúvida, criticam mais do que pregam. E uma coisa é certa, Deus chamou a sua igreja para pregar o verdadeiro evangelho. As pessoas estão caindo nos abismos, perecendo. Os falsos profetas estão se proliferando por todos os lugares. E aqueles que têm o conhecimento da verdade, ao invés de pregarem a verdade, estão envolvidos com esses assuntos que não salvam. Pelo contrário, afastam as pessoas de Deus. Quantos membros de igreja, pessoas leais a Deus, sinceras, eu tenho visto saírem da igreja por causa de uma bobagem dessa. Meu amigo, isso é o que nós lemos no início, doutrina de demônio, para levar as pessoas para distante de Deus. Muitos que creram nisso, que eu conheço, hoje
largaram as suas esposas, abandonaram de vez a igreja. Alguns estão bebendo, outros envolvidos com jogos e outros vícios. Então, se isso fosse algo divino, tudo aquilo que vem de Deus edifica a igreja, edifica a pessoa mais em Deus, é mais uma evidência de que é uma doutrina de Satanás. Então, como você viu, não há nada de errado em chamar o nome de Jesus. É simplesmente um nome que foi traduzido, adequado à nossa pronúncia. Que o Senhor te abençoe, ilumine cada vez mais os teus caminhos, retire da tua vida todas as dúvidas e que você esteja firme em Deus e em seus ensinos, e não em ensinos de homens, dirigidos pelos demônios. Pai querido, louvamos o Teu nome porque Tu é um Deus de amor, de bondade, e compreendendo, Senhor, que vivemos nas últimas horas desse mundo, nas quais o inimigo tem causado aí grandes enganos, que Tu tenha misericórdia de nós e não permita que nos afastemos, Senhor, dos Teus caminhos devido a esses enganos tão sutis. Abençoe todos nós, no nome de Jesus. Amém.